Já tô aqui online. Aqui ao vivo para conversar com vocês hoje na live. Pessoal que for entrando, vai me contando se me escuta bem. Vou deixar rolando, o pessoal que vai entrando vai comentando. Boa noite aos entrantes. Tô esperando mais um pouquinho para ver se o pessoal chega. Eu não sei como é fazer live na segunda-feira à noite. Espero que o pessoal goste de live na segunda noite. Mas eu acho que é um tema super relevante falar sobre comunicação não violenta. Então, vocês que estão entrando que não conhecem ainda meu trabalho, compartilhe live com os amigos para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. E aí vai convidando mais pessoas. Eu vou depois também postar alguns links aqui para vocês conhecerem o trabalho. Tem e-book, tem o meu programa de mentoria. Então, vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrando. Alexandre Barcelli, boa noite. Vamos ver quem está mais por aí. Rodrigo. Eu aqui estou escutando bem. Vocês escutam bem? Mandem um sim, estou escutando bem, tá tudo certo. Eu vou me acertando com as ferramentas. Lars Ferreira entrou. Hoje nós vamos falar de comunicação não violenta, como, né, a comunicação não violenta pode ajudar nos nossos relacionamentos. Eu acho que é um tema que está super em pauta e eu já venho estudando a comunicação não violenta há mais de 6 anos e agora que deu assim um boom, que estourou, que explodiu, tá todo mundo falando, todo mundo tá comentando aí que nós estamos num ano regido por Marte, pelas forças de um planeta guerreiro, que a gente vai precisar de bastante comunicação compassiva, comunicação conectada com o coração nas nossas relações. Iracema entrou também, seja bem-vinda. Todos vocês me escutam bem? Aí vou mandando um joinha para ter certeza. Edson, bem-vindo. Bom, se vocês não escutarem ou tiver algum problema no áudio, vocês me sinalizam para que eu possa corrigir, tá certo? Então, como eu falei para vocês, então boa noite a todos primeiro. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu já venho, antes de ter esse boom do pessoal falar de comunicação não violenta, eu venho estudando o tema, eu venho praticando também, não só estudando, a comunicação não violenta comigo mesma e também nos meus relacionamentos. E aí eu escolhi falar desse tema justamente porque a gente vive num momento de muito desgaste das relações, a gente vive um momento de
de que tá difícil conversar, de que a gente está sempre concorrendo aí com o celular do parceiro, que a gente se desencontra muitos nos nossos relacionamentos e não consegue de fato prosperar nas nossas relações, ter uma relação mais saudável, relações mais harmoniosas. Então eu separei algumas dicas aqui hoje. Vocês podem me fazer perguntas também, tá? Alguém não conhece comunicação não violenta ou não, nunca ouviu falar? Vocês podem comentar, fazer perguntas. Eu estou olhando aqui também na timeline e aí eu vou esclarecendo. Então, a comunicação não violenta, ela foi sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg, ele, como psicólogo, ele detectou que os psicólogos tinham uma maneira de analisar o outro ser humano através das patologias. E ele se incomodou muito nesse lugar da profissão, se questionando aonde ele poderia se relacionar com os pacientes dele de um lugar mais humanizado, sem que ele precisasse taxar as pessoas com alguma patologia. Oi, Marcos, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, e a CNV, ela vem ganhando força nos últimos 30 anos fora do Brasil e agora está chegando mais para os nossos sistemas, para as escolas e a gente tem que trazer também para as nossas relações. Então, quando a gente fala que a gente quer se comunicar de maneira não violenta com o outro, a gente está dizendo o quê? Que tem um caminho para eu ser verdadeiro, que o outro consegue receber essa verdade e consegue respeitar as escolhas e vice-versa. E aí, vamos imaginar que fosse super fácil comunicar, não é? Então eu falo o que eu quero, você escuta, você entende, você respeita e pronto, tá tudo lindo. Só que no meio da nossa comunicação, no meio da nossa cultura, nós fomos ensinados a uma comunicação bélica, a uma comunicação que já é violenta por normalidade. Não é natural uma comunicação violenta, mas é normal. Nós sermos ríspidos ou o parceiro chegar, que eu vou falar bastante das relações afetivas, mas o parceiro chegar e a gente tá assim, olhando pro celular. E aí a pessoa tá conversando com você, você fala, não, mas então, meu dia foi assim, foi assado. Você escutou? Escutei. Eu escutei. Sim, eu escutei. E a pessoa tava lá, né, no celular. Alguém fica incomodado com isso? Comenta aí, detesto. Não gosto, muito chato. E isso acontece nos nossos relacionamentos. A gente não aprendeu a como conversar. A gente não pratica conexão olho no olho. A gente não pratica se comunicar ao outro sem ter uma motivação egoísta por trás. E por que eu falo isso? Toda vez que a gente está se comunicando, a gente está querendo alguma coisa da relação, alguma coisa do outro. E a gente não pensa no nós. Geralmente a gente tem a ideia de pensar no eu. O que eu quero que o outro vai me dar, né? E a gente não pensa assim, o que eu posso colaborar para também retribuir. Tá muito ruim, Ira. Vocês estão me escutando? Tá ruim o som? Não? Vocês estão me escutando bem? Marca um joinha pra mim. Ela tá falando que é muito ruim olhar no celular, né? Eu acho. Manda pra mim aí, pessoal. Vocês estão me escutando? Bem. Ninguém respondeu? Acho que estão, né? Ou não? Oi, vocês estão me escutando, pessoal? Ah, tá ótimo. Maravilha. Legal. Então vamos prosseguir. Legal, obrigada, Rodrigo. Aqui tá ok.
Show! Então, a Iracema estava falando que sim, é muito ruim a gente ir conversar com a outra pessoa e a outra pessoa tá no celular. Ou a pessoa tá dirigindo e fala assim, ah, eu tô escutando. E de repente você tá ali compartilhando como foi o seu dia, seus sentimentos e as suas emoções e não encontra ali a empatia. Então, se a gente for estudar CNV, é um processo longo, tem cursos, né? Inclusive que eu já facilitei, facilito, trabalho muito nos processos de mentorias com as mulheres, a questão das necessidades, a questão da comunicação não violenta. Mas aqui falando dos relacionamentos, eu preparei algumas dicas que a gente pode trazer para a nossa comunicação e começar a observar aquilo que impede que a relação flua, aquilo que causa dor em você, causa dor no outro, tá? Então, a primeira dica é a gente olhar para essa violência nas relações. Essa violência não é física, essa violência passiva, que não agride fisicamente, mas agride verbalmente ou no gesto. Né? Então, eu realmente estou disponível para o outro quando eu estou com o outro, ou eu ofereço um tempo que não é de qualidade? Porque muitas vezes o que a gente quer na relação? A gente quer reciprocidade. Quando a gente não encontra isso, a gente vai procurar em outro lugar geralmente. Mas se a gente quer oferecer isso para o nosso parceiro, será que se eu der alguns momentos de qualidade do meu tempo para aquela pessoa, como será que a relação fica? Né? Não estou dando o tempo para a pessoa, eu estou dando tempo para a nossa relação. Eu tenho interesse na relação entre eu e você também. Então tem um nós, que é um terceiro, né? Existe eu, você e o nós. Então como é que eu vou fazer para dar um tempo de qualidade? Então, olhar no celular, falar de costas, falar alto, gritar. Você está conversando com a pessoa está no outro cômodo da casa. Às vezes isso pode causar conflitos aí entre vocês. Uma segunda dica é: nós estamos sempre esperando que o outro mude primeiro. É verdade ou mentira? Contem isso pra mim. É verdade ou mentira que a gente está sempre esperando que o outro mude primeiro? Então, eu quero ser escutada, eu quero ser atendida, eu é pra mim, sempre pra mim. E então, assim, o outro é que tem que mudar. Então, quando a gente quer ampliar a comunicação entre nós, uma comunicação do coração, eu tenho chamado a CNV, a comunicação não violenta, de linguagem do coração. Eu tenho que sair dessa motivação, dessa desculpa, né, do eu, e esperar que o outro mude primeiro. Primeiro somos nós. Até porque os adultos, eles aprendem pelo exemplo. Nós aprendemos pelo exemplo. As crianças, elas conseguem aprender olhando. Às vezes, só olhando alguém fazer alguma coisa de longe, observando na TV, ela aprende. O adulto não. Ele internaliza o conhecimento através do exemplo. Alguém tem que ir lá e fazer com ele. Se ele viu o exemplo, ele internaliza aquela experiência também. Então, se a gente quer uma relação, parar de reclamar, né, dos nossos relacionamentos, dos nossos parceiros, a gente vai ter que voltar para dentro e olhar o que eu posso mudar. Então, não tem jeito fugir disso. E esse é uma grande pegadinha, né? Ah, mas e se só eu praticar a comunicação não violenta e o outro não conhecer a técnica? Não tem problema, você não pratica para o outro, você pratica para você cuidar da relação e o outro aprende por exemplo, certo? Então não tem desculpa, pessoal, na hora de deixar o celular de lado, na hora de dar atenção olho no olho, na hora de observar
se você tá falando porque você só quer alguma coisa do outro, ou se você tá pensando também no outro, né? Então esse é o terceiro ponto que eu tô trazendo. Motivação, a minha motivação ao pedir, ao me comunicar, ela é genuína ou ela é egoísta? Eu quero compartilhar a vida, eu quero celebrar a vida com o outro, eu quero até mesmo apoio, se você é claro nisso, ou eu tô querendo tirar energia do outro, eu tô querendo fazer o outro de muleta, eu tô querendo que o outro faça alguma coisa por mim. A gente tem que pensar nos nossos relacionamentos, que motivação é essa que me faz ir ao encontro do outro, né? Eu faço porque eu quero tirar vantagens daquela relação, ou eu faço porque eu quero que aquela relação cresça? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu quero dizer dos nossos relacionamentos? Tô me fazendo entender? Tá ficando claro para vocês? Né? Se vocês estiverem gostando, compartilha a live no canal. Temos bastante meninos e temos algumas mulheres também aqui. Eu tenho um e-book publicado sobre procrastinação. Pare de se anular e seja feliz. É um livro 100% gratuito. Então, quem quiser, eu vou postar o link aqui nos comentários para vocês também conhecerem melhor meu trabalho. Vou postando aqui. Assim você já tem mais contato, né, com que eu venho trabalhando. No e-book eu trago muito essa questão da comunicação não violenta, de como nós mulheres estamos nos anulando, que isso é um padrão da mulher brasileira, tá no código já genético, é uma questão sistêmica, a questão da anulação e como é que a gente pode transformar. Então, vamos lá. Então, primeira dica, eu falei sobre a violência passiva, sobre a gente observar, né, que não dar a devida atenção, tempo de qualidade pode ser muito violento dentro dos relacionamentos e que um pouquinho de cuidado pode mudar isso. Segunda dica, eu falei, estamos todos esperando que o outro mude primeiro. É uma grande pegadinha. O terceiro ponto eu trouxe aqui para vocês sobre motivação genuína ou uma motivação egoísta. Então a gente deve sempre analisar. Eu estou trazendo esse problema, esse conflito, essa partilha, essa necessidade para o meu companheiro, mas qual é a minha motivação? Né? Eu acho que o outro vai me salvar? Ou eu tô olhando para o outro e pensando num ser humano como eu, a gente vai olhar junto para o nosso problema e vamos crescer com isso. É importante olhar para as carências aí das trocas do relacionamento. Um quarto ponto agora. Eu tenho 7 dicas, hein, para dar para vocês. Vocês estão gostando? Marca um joinha aí para mim. Quem está entrando agora também, sejam bem-vindos. Eu vi que algumas pessoas acabaram de chegar, então compartilha a live, tá? Vocês me ajudam a disseminar esse trabalho, disseminar o conhecimento sobre a comunicação não violenta, que é a base de tudo que eu venho fazendo nesses anos com as mulheres. Meu trabalho é totalmente direcionado às mulheres, embora eu conduza alguns processos masculinos que às vezes surgem para mim, né? Eu mentoro alguns processos de alguns homens que estão querendo aí uma transformação mais profunda. Então, se você entrou agora, compartilha a live. Quem não conhece ainda o programa de mentoria que eu venho realizando, eu vou deixar o link também para dar uma olhada no site. Vocês podem dar uma olhada nos depoimentos no site. Eu sempre faço questão de colocar os depoimentos das pessoas que já foram transformadas, porque eu acho que isso conecta a gente num outro lugar. Vocês vão ver pessoas que tiveram histórias parecidas, né, com a de vocês.
A Franciele Ramos entrou, seja bem-vinda. Depois eu vou postar aqui também todas as dicas por escrito, as 7 dicas para que você consiga utilizar a comunicação não violenta de uma maneira simples nos seus relacionamentos. Se a gente for estudar, né, a CNV requer muitos anos, como eu falei para vocês que eu venho estudando, mas aqui eu separei coisas assim já bem refinadas para a gente ir para a prática da CNV e não ficar muito na teoria, tá legal? Então, a quarta dica é barreiras emocionais. O muro que sobe entre eu e você. O que são as barreiras emocionais? Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você tá numa discussão, numa conversa, num diálogo, e a pessoa fala alguma coisa que mexe com você, toca em alguma coisa, ou até emite um julgamento a seu respeito, e é invisível, mas uma barreira, assim, como se um muro levantasse. Você entra já numa posição de defesa. Então, toda vez que a gente é julgado, criticado, questionado de uma maneira incisiva, a gente tende, ou quando nós sentimos que perdemos a autonomia, tipo assim, o outro tá querendo mandar em você, sobe uma barreira emocional. Comecem a perceber isso. É invisível, mas ela está lá. Você já não está escutando o outro, você já entrou numa posição de ataque. Você entra numa posição que precisa se defender do outro. Você já não está mais escutando o que o outro está trazendo. Você está se defendendo. E isso é natural quando a gente não pratica comunicação não violenta, está começando, está aprendendo. Conforme o tempo vai passando e a prática, quando o outro traz um julgamento, traz uma acusação, você vai começar a não se defender, não reagir, mas você vai escutar e compreender que aquele julgamento tem a ver com a pessoa e não com você. Então eu tô falando isso, mas é super difícil. Não é simples. Mesmo praticando há alguns anos, não são todas as vezes que eu consigo, mas a prática exercita, né? Costumo dizer que comunicação não violenta é como um músculo. Se você exercita o músculo, ele fica forte. Se você não vai para academia, o músculo atrofia. Então, esse é o músculo do coração, né? De ampliar a capacidade de escutar do seu coração. Olha, a Patrícia Silveira trazendo aqui que hoje aconteceu isso com ela. Você percebeu, Patrícia, a barreira subindo? Instantaneamente você se protegendo? É assim geralmente que acontece, né? É natural que isso venha acontecer. Então, depois que você já pratica há alguns anos, você começa a perceber que o que o outro traz tem a ver com as necessidades dele, tem a ver com as necessidades, com as projeções dele, tem a ver com aquilo que ele sente muitas vezes por ele mesmo. E não tem nada a ver com você diretamente. Então, nesse lugar, a gente pode abrir um pouco mais a escuta, certo? Então, o pessoal está assistindo. Pessoal, se vocês quiserem me mandar alguma pergunta sobre como utilizar a CNV nos conflitos do dia a dia, vocês podem me mandar. Eu vou fazer live toda segunda-feira, vou trazer a CNV, vou trazer outros temas relevantes que vocês venham a me pedir, tá? Esse vai ser um espaço esse é um espaço que eu estou construindo, um espaço de conexão, um espaço de troca, um espaço de nutrição. É isso mesmo, Patrícia.
A Patrícia tá contando aqui pra gente que não dá vontade nem de ouvir. Isso porque ela já tá há muitos anos casada. Principalmente nas relações de muito tempo, já existem vícios, né? Na comunicação, existe mágoa, conflito que não foi olhado, coisas que não foram tratadas ali. E aí as barreiras emocionais, elas já estão um pouco mais, digamos assim, solidificadas mesmo. Então a gente olha para o outro e sempre vê a mesma coisa. Esse sempre vê a mesma coisa é uma coisa às vezes que até meu companheiro me chama atenção, briga comigo e diz assim: não fale sempre, não fale nunca, não fale toda vez, não generaliza. Então, quando você fala para o outro, você é sempre assim, na hora a barreira emocional do outro, ó, sobe. Mas você nunca arruma a casa. Ou seja, se a pessoa fez alguma vez, te ajudou, arrumou, se não é sempre assim, de fato, você criou uma barreira ali, que você já invalidou aquilo que o outro fez em algum outro momento, né? Então nós precisamos tomar cuidado com essas palavrinhas que generalizam. Sempre, nunca, toda vez, é sempre a mesma coisa. Tô cansado porque é sempre igual. Então, cuidado com isso. A Iracema tá perguntando aqui: como fazer quando o outro insiste em ouvir só o que interessa em família? Aí é mais complicado, né? Porque as relações na família elas são complexas. E como a CNV é sempre para nós, como a CNV não é pro outro, ela é para mim, ela é para que eu exercite o músculo do meu coração. O próximo passo numa conversa em família é ampliar o teu poder de escuta. Porque essa tendência do outro escutar só aquilo que ele quer é porque provavelmente já tem muitas histórias construídas. Então, eu trago para vocês a quinta dica, que é saber a diferença de ouvir e escutar. Alguém chuta para mim aí uma diferença de ouvir e escutar? Eu vou ler a questão aqui da Patrícia. Enquanto isso, se alguém chutar aqui para mim a diferença de ouvir e escutar. O meu generaliza tudo e retorna para falar coisas que nem lembrava, principalmente algo que eu disse. Puxa vida, é assim mesmo, Patrícia, mas pode mudar. Pode mudar. A partir do momento que você muda. Se nós quisermos, eu falei lá, dica número 2. Se a gente quiser que o outro mude primeiro, essa é uma grande pegadinha. A gente pode sair dessa história de querer que o outro mude primeiro muito frustrado, muito chateado. Então é observar o que está no seu controle que você pode fazer, que você pode entregar para a relação. De repente trazer o como você se sente, né? Olha, amor, quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, quando você fala e você generaliza, eu fico triste. É diferente de acusar. Geralmente a gente diz assim: ah, lá vem você com essa história de novo. Meu Deus do céu, não sei o quê. Eu não quero saber. Já vira as costas e bate a porta. Não é assim? Sou eu que às vezes caio nas brigas aqui? Não, né? Todo mundo tem umas brigas aí, não tem não? Escutar é atenção plena? Não. Escutar não é atenção plena. Ouvir pode ser só um faz de conta e não com atenção.
Mais ou menos isso, mais ou menos. É assim, ouvir vem do ouvido, do aparelho auditivo, ouvido. O ouvido, eu tô aqui com vocês, vocês me escutam. Se passar um carro na rua de vocês, onde vocês estiverem, alguém fazer um barulho, você vai ouvir. Você não controla ouvir. Você ouve, né? Se alguém bater na sua porta, se a campainha tocar, se um carro passar, não existe controle em ouvir. Você simplesmente ouve. Agora, escutar é onde eu coloco a minha atenção. Então, vocês podem ouvir o carro passando, uma porta batendo, alguém conversando, o telefone apitando, mas vocês estão me escutando, porque a atenção de vocês está voltada para o que eu estou falando. Então, existe conexão entre nós. Percebem essa diferença? Então, quando o companheiro chega e você diz assim, pode falar, amor, que eu tô te escutando, que eu tô te ouvindo, e continua, por exemplo, no computador, no celular, continua a sua atividade, você, na verdade, não está escutando, você está ouvindo, né? Então, escutar requer direcionamento, requer atenção, requer conexão. E para conectar, aí vocês podem me perguntar, né? Como é que faz para conectar? E aí, às vezes, os homens, eles não gostam. Algumas de nós mulheres também não, mas eu acho que as mulheres gostam mais. É a conversa olho no olho. Quando você tá olhando, que nem agora aqui pra mim, vocês estão olhando pro meu rostinho, vocês observam quando eu viro aqui, vocês sabem o que tá acontecendo, estão prestando a atenção. Então existe conexão. E isso é muito poderoso nas nossas relações quando existe esse encontro, quando existe esse olho no olho. Você tem a chance de acolher o outro no seu olhar, de receber o outro. Isso cria intimidade, isso cria cumplicidade, isso cria, de fato, se estabelece uma conexão. Então, uma sexta dica que eu dou para vocês. Ai, gente, entrou um monte de pessoa legal aqui, ó. O Vinícius, a Thaís, a Marta. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Compartilha a live, quem entrou agora, para ajudar a disseminar esse conhecimento sobre a comunicação não violenta. A CNV é a base de tudo que eu faço, das mentorias que eu facilito para as mulheres. É a base do meu e-book também, que está publicado, e-book chamado Procrastinação, Pare de se anular e seja felizes. É para o público feminino totalmente esse. Vou postar os links aqui para vocês, caso vocês queiram baixar. Ele é um livro online, tá, gente? É curto, com 40 páginas, um livro gratuito. E vocês podem começar a ter mais, né, esse contato mais íntimo com a CNV através desse e-book, onde eu tive esse cuidado, né, de separar as nossas necessidades enquanto seres humanos. E também eu falo mais especificamente das necessidades de nós, mulheres, né? E o quanto a gente se anula, se procrastina, sempre se adianta, se deixando para trás, tá? Então eu tava contando aqui pro pessoal, para vocês que chegaram agora, sobre como a comunicação não violenta pode nos
ajudar a construir vínculos mais profundos, mais duradouros, vínculos de cumplicidade, de amizade, de companheirismo. E eu tava comentando, depois eu vou postar aqui na live para vocês todas as dicas, porque aí você pode anotar para você começar a estudar. Então, minha sexta dica, aliás, vou falar da quinta de novo. Vocês entenderam sobre ouvir é diferente de escutar? Então, ouvir, recapitulando, eu ouço, né? Vem do meu aparelho auditivo. Agora, escutar é aquilo que eu direciono a minha atenção, que eu não coloco, que não é só o auditivo que trabalha meu olhar, trabalha a abertura do meu corpo, trabalha a minha entrega, trabalha aonde eu coloco a minha atenção. Então, essa diferença de ouvir e escutar. Sexta dica. Primeiro eu vou fazer uma pergunta antes de dar essa dica. Eu quero saber se vocês têm esse hábito. Quem de vocês aqui que é casado, já foi casada, uma vez por semana teve na relação uma DR, o famoso discutindo a relação, ou sentou para conversar olho no olho com o companheiro, uma vezinha por semana? Quem fez isso? Ou vocês não conversavam, colocavam um conflito debaixo do tapete? Como que é isso na sua relação? Vocês têm um momento onde vocês sentam com respeito, com amorosidade, sem querer criticar o outro e expõe o que você está sentindo e coloca aquilo que está se passando no seu interior? Me contem, eu quero saber. Se alguém faz isso, eu quero saber. Ou já fez, né? Ou já praticou. Eu falo isso, pessoal, porque no programa de mentorias que eu facilito para as mulheres me procuram para serem cuidadas, para serem escutadas, para transformar conflitos de ordem pessoal e profissional, né? E também trazem muitas coisas dos relacionamentos afetivos para mim. E uma delas é um isolamento emocional muito grande. Eu escondo aquilo que eu tô sentindo do outro. O outro não fica sabendo do que eu não gostei. O outro não fica sabendo dos conflitos que estão perpassando, do que está acontecendo internamente. E aí, quando a gente encontra um amigo, uma outra pessoa que pode nos oferecer isso, alguns trocam rapidamente de companheiro, né? Por quê? Porque o mais importante numa relação é esse processo de encontro, né? É esse processo de cumplicidade. A Patrícia contou aqui pra mim, ó, sempre, toda semana, tô cansada já. Então, essa dica que eu tô dando de sentar uma vez por semana, conversar, colocar o que tá sentindo, é pra ser alguma coisa gostosa. É pra ser como se fosse um encontro, um momento de vocês, né? Às vezes para celebrar, vai sair junto, às vezes não, às vezes é para sentar olho no olho e se interessar pelo outro, sabe? Lembrar um pouco de como que era quando vocês eram amigos ou eram só namorados. Não tinha um pouco mais de diálogo, um pouco mais de abertura. Então é essa abertura que a gente tem que resgatar nas nossas relações. Por mais que seja difícil, gente. Porque, olha só que interessante.
Se eu tenho um momento com o meu companheiro, onde eu tenho cuidado de uma vez por semana ter esse encontro, ter esse momento, acontece uma coisa muito bonita, que é que o outro compreende que quando nós tivermos problemas, quando nós tivermos situações complicadas, temos um ao outro, porque a relação suporta o conflito. A relação não desaba porque vem uma situação difícil. Por quê? Porque já foi construído uma amizade, um companheirismo. E o lugar de cobrar também, o lugar de cobrar é uma coisa, acho que mais as mulheres querem ter essa conversa, né? Porque o casamento é uma estratégia de felicidade para a mulher. E às vezes os homens já são um pouco mais tranquilos em relação a isso, né? Então a mulher, ela busca mais ela busca mais esse encontro, ela busca mais essa troca. Se não tiver cobrança, se não tiver imposição, é mais possível que você consiga, Patrícia. Tem uma história engraçada para falar disso, né? Como é que a gente pede as coisas sem cobrar? E como é que a gente chama a atenção do outro? Então aqui, vocês estão com atenção comigo, eu tô falando de um tema super legal, que interessa a vocês, nas relações e os conflitos. Eu chamei a atenção de vocês antes, né? Teve uma arte que vocês viram lá que eu publiquei, eu entrei aqui, comecei a falar do meu trabalho e tudo mais, vocês ficaram aqui comigo. Então aqui tem uma atenção direcionada, porque eu chamei a atenção antes de vocês, mas eu não exigi que ninguém viesse aqui ficar comigo, me escutar aquilo que eu tenho para passar, aquilo que eu tenho para compartilhar, compreende, Patrícia? Vocês vieram espontaneamente, porque tinham o quê? Uma necessidade, porque vocês queriam ter uma troca desse conhecimento que eu estou trazendo. Então, talvez, né, uma estratégia possível seja essa, de olhar para esse momento de encontro do casal, mas tornar ele mais atrativo, tornar ele mais gostoso, não vir com os pesos, né, com as cobranças em cima daquilo que já está pressionado, em cima daquilo que já está pesado, né? Trazer com leveza, convidar o outro, não cobrar, convida com o coração aberto, convidar o outro. E aí a Patrícia está trazendo várias questões. Os relacionamentos, Patrícia, eles são muito complexos, precisam assim de cuidado. Quando tá num nível que nem a conversa, nem o convite, nem a amorosidade surte um resultado, precisa cuidar mais, precisa olhar para outros aspectos para saber se a gente consegue fazer um processo transformativo. Pessoal, vocês estão gostando da live? Alguém tem mais alguma pergunta para me fazer? Boa noite, Bruna. A Bruna entrou aqui. Nossa, quanto tempo, Bruna. Seja bem-vinda. Para vocês que não conhecem ainda o meu trabalho, que eu já venho realizando com mulheres, com terapeutas, com empreendedoras, com mães, com esposas. Tô deixando aqui o link para vocês darem uma olhada nos depoimentos das mulheres que já foram transformadas pelo programa de mentoria. Então lá você vai encontrar os vídeos para você dar uma olhada naquilo que eu tô trabalhando dos conflitos. Tem um módulo lá na mentoria, Patrícia, se você quiser ser minha aluna, só sobre comunicação não violenta para mulheres. Eu trabalho isso de maneira mais profunda, né?
que às vezes a gente precisa de um cuidado maior para aliviar o sofrimento que já está presente, para daí depois ter força para transformar as outras relações, tá bem? Vamos lá. Então eu falei dessa sexta dica, que é escolher um local, um espaço seguro para construir diálogo, pelo menos uma vez por semana, mas é para ser alguma coisa leve, é para ser algo gostoso, não é para cobrar o outro, é num tom de celebração, né? E aí em algum momento vai surgir esse carinho, essa abertura para trazer aquilo que está acontecendo com você nos seus sentimentos. Saiam do isolamento emocional. Para sair do isolamento emocional, temos que estar apta a comunicar o que sente sem acusar. Sem acusar o outro. Parece difícil, né? Porque a gente geralmente vai para acusação. Ah, porque você, não sei o que, lá, 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 lá. Mas quando você diz como você se sente, o outro tende a te escutar, mas sem acusação. Então, eu me sinto triste com essa situação e eu tô te contando isso. O outro tende a receber. Né? Se a gente cobra, lembrem-se da quarta dica. Se a gente cobra, se a gente exige, se a gente vai ao encontro do outro com dedos, a barreira emocional sobe. Não sobe só a nossa, gente, a barreira emocional, sobe a do outro. A gente funciona igualzinho nesse sentido. Não somos iguais, mas a gente tem um funcionamento muito parecido, homens e mulheres. Todo ser humano que é acusado, que é mandado, que é cobrado, ele se protege, ele se defende. Tá? Então, muita sabedoria para comunicar aquilo que você está sentindo. E é mais inteligente que você faça isso num espaço seguro, num momento que foi criado para ter essa conversa, no momento que foi criado para desenvolver esse diálogo, ok? Imagina, Patrícia, estamos aí. Dá uma olhada lá no site para você ver o programa de mentoria. Então agora eu vou falar da sétima e última dica de hoje. A última dica é sobre paciência. Gente, que relacionamento não requer paciência. Então, paciência, a ciência da paz, a ciência de cultivar a paz. Primeiro assim, que paciência começa com você mesmo. Se é difícil, se é desafiador para você, às vezes aprender alguma coisa, mudar um hábito, fazer uma nova escolha de um novo caminho, imagina o que é para outra pessoa. Porque cada um de nós tem um tempo. E isso foi algo que eu venho e aprendi já bastante no meu relacionamento. Eu tenho um time, eu funciono num ritmo, eu funciono numa velocidade. O outro funciona em outro ritmo, em outra velocidade, tem a própria maneira de fazer as coisas. E quando eu começo a querer forçar o outro a entrar no meu ritmo, para fazer do meu jeito, que é geralmente o que a gente quer fazer com o outro, a gente quer domesticar o outro, as barreiras emocionais aparecem. Então, relacionamento, qualquer relacionamento afetivo, não só de homem e mulher, mas com seus familiares, com o irmão,
acho que com as pessoas da família, o relacionamento afetivo, né, é mais desafiador. Quando a gente tem amigos, a conversa já flui um pouco melhor. Nas relações de trabalho, tudo requer paciência. E você, uma dica, às vezes quando eu não tinha paciência com meu companheiro, hoje eu já tenho um pouco mais, eu percebia que quando eu era paciente, sabe, eu esperava a pessoa, eu ficava com uma sensação que eu estava perdendo algo, porque eu diminuía a velocidade, porque eu resolvi esperar o outro. Olha que coisa curiosa. Às vezes, quando a gente está tendo paciência com o outro, dentro da gente, a gente fica com uma sensação de perda, tipo assim, nossa, já podia ter acontecido, feito e mudado e não sei o que, lá, 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 e eu fico com a sensação de perda. Então, se você estiver sendo paciente no seu relacionamento e ainda ficar com uma sensação de angústia, de que você está perdendo tempo, de que você está ainda ansiosa, esperando a mudança, é porque ainda não é uma verdadeira paciência. Ainda é uma tentativa de controlar o outro. E quando a gente quer controlar o outro, a gente está sendo violento, mesmo que não pareça. Né? Então tem dinâmicas muito sutis, pessoal, nos relacionamentos. Vocês concordam comigo? Tem dinâmicas, tem muitas facetas um relacionamento. Mas essa é uma dica também de ouro. Então, se eu acho que estou sendo paciente, mas ainda sinto que eu estou perdendo tempo, é porque eu ainda não acessei a paciência. Eu ainda não acessei essa paz de esperar e respeitar o tempo do meu parceiro, o tempo do outro. Certo? Essa eu acho que vocês não sabiam, né? Às vezes vocês ficam aí achando que estão sendo pacientes e estão nada. Eu também já caí nessa pegadinha. Então, vou recapitular aqui com vocês. Daqui a pouco eu já vou encerrar. Se vocês gostaram da live, eu peço para que vocês compartilhem. A live fica no meu canal. Vocês podem compartilhar, marca um amigo no comentário. Na segunda-feira que vem eu vou fazer mais uma live. Aliás, todas as segundas-feiras às 8h30 tem live. E eu sempre vou procurar trazer um tema relevante. Vamos continuar aprofundando nos conflitos. Para quem está aí ainda e eu não me apresentei, eu sou mentora em paz e transformação de conflito com ênfase em equilíbrio emocional. Eu estudei, eu me aprofundei em estudos de paz e transformação de conflitos aqui no Brasil, com apoio da Cátedra de Paz da Unesco. E eu direcionei todo o meu trabalho para os conflitos do feminino, tá? Então eu deixei também os links para vocês conhecerem o meu trabalho, tanto as mentorias, como quem quiser ter um primeiro contato comigo, pode baixar o e-book, tá bom? O e-book é o Procrastinação, Pare de se anular e seja feliz. É um guia prático, esse livro tá assim, um primor, porque ele já traz muitas dicas e atividades que a gente pode fazer para começar a transformar questões de autoestima, questões relacionadas à autoconfiança, ao amor próprio, a como aprender a se valorizar, tá bem? Rita, boa noite, entrou agora, depois acompanha a live toda, vou deixar as dicas aqui para vocês de como nós podemos usar a CNV, a comunicação não violenta, de maneira prática para colaborar, para construir relacionamentos mais alegres, saudáveis e celebrativos.
Eu vou postar aqui para vocês, então, os 7 passos. Então, eu falei vou recapitular antes de concluir, mas nós falamos sobre violência passiva nas relações, falamos do segundo ponto, que nós estamos esperando o outro mudar e nós devemos mudar primeiro. Um terceiro ponto, falei sobre motivação genuína ou egoísta. Se eu faço o que eu faço para tirar vantagem do outro ou para colaborar. Falei sobre barreiras emocionais, sobre um muro invisível que se ergue entre nós, para a gente tomar cuidado com isso. Falei também sobre a diferença de ouvir e escutar. E também falei sobre escolher o local para construir um espaço seguro, onde você e o outro podem de fato se encontrarem. E falei agora também da paciência, tá bem, pessoal? Eu vou deixar as dicas aqui. E aí, quem não entendeu alguma coisa, assiste a live completa e vai entender sobre o que eu tô falando. Mais um recadinho importante. Para quem está em Sorocaba, agora na quarta-feira, no dia 30, vai ter um workshop gratuito com o tema Coragem, que eu vou facilitar na Casa Clarear. É uma casa de transformações humanas. A entrada também é gratuita, apenas com a contribuição de 1 quilo de alimento, que vai ser doado a uma instituição de caridade. Então, se você quiser ser escutada, estar olho no olho entre mulheres no espaço seguro, é o momento de você conhecer esse trabalho de perto, tá bem? E o trabalho é sobre coragem. Como nós podemos cultivar coragem para ter um 2019 mais realizado, com mais transformações, com mais amor. Tá certo, pessoal? Para vocês se inscreverem, vocês podem deixar um recadinho aqui nos comentários. E eu também vou deixar o WhatsApp da Casa Clarear. Aí é só mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo eu confirmo a minha vaga, eu vou estar presente. Então, no dia 30, às 19 horas. Tá certo? Então, acho que é isso. Obrigada para vocês que estiveram aqui presentes, me escutando. Quem não tá ainda na minha lista de e-mails, se cadastra. Baixa o e-book, se cadastra. Eu tô mandando e-mail com dicas todas às segundas-feiras. Então, segunda-feira tem o meu e-mail, que eu amo escrever, eu faço um e-mail de coração para ajudar no processo de desenvolvimento. E tem a live à noite, às 20 horas e 30 minutos, certo? Legal, Patrícia, eu vou te mandar aqui o contato, a Patrícia vai estar com a gente, bacana. O Rodrigo curtindo aqui, olha, a Sofia entrou, Sofia pegou no finalzinho. Depois assiste todas as dicas sobre comunicação não violenta na prática. Então é isso, pessoal. Tá acabando o meu tempo. Agradeço a vocês que ficaram aqui presentes. E até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos vocês. Até mais.